começar. Estou gravando. Depois eu vou postar lá no Você YouTube. vai gravar lá hoje? Lembrei hoje, viu? Poxa vida. Bom, o que acontece? Como vocês já devem ter visto lá na Senec Digital, vai desde da página 3, que é o início do conteúdo, até a Revolução Francesa. Então, nós vamos chegar até... Deixa eu ver. Professora, a Ilana tá entrando. Nós vamos chegar até... Cadê? Revolução Francesa. Aí, chegamos na Revolução Francesa. Vamos até a página 34. Saúde, amiga. Então, vai ser da página 3 até a página 33, pessoal. É bastante coisa. Então, hoje e amanhã, nós temos muita coisa para conversar. Só lembrando a vocês que esse conteúdo, ele é conteúdo revisional. Porque na sala de aula nós já estudamos essa primeira parte. E a questão da Revolução Francesa eu passei para vocês na videoaula. Tudo bem? Tudo bem. Então, Professor, que dia que vai ser o teste de história? já vi que você não foi lá na plataforma, né? Dia 16. Não, é por causa que tá travando. Ah, Eu tá. não tô Lá conseguindo entrar. na plataforma eu coloquei que a prova de história, o teste de história vai ser dia 16, tá? E o teste de geografia segunda-feira. Tudo semana que vem. Por causa que meu aplicativo tá dando muito delay. Tá. Mas ainda bem que ele tá... O que é isso? Meu cachorro. O cachorro daqui. O cachorro? É, meu cachorro que tá latindo. Mas o cachorro é delay? Perguntei o que é delay. Não, professor, é porque o aplicativo tá falhando, entendeu? Então, É assim, tipo muitas bug, mensagens não é? não estão Ah, chegando. tá. É tipo Isso. como se tivesse bugado, entendi. O meu de geografia não abriu. Como assim? Não abriu, fica tudo branco. Geografia? Mas o que tem em geografia? Sobre a matéria da prova, do teste, né? Ué, mas tá lá, estranho. A Ilana chegando aí. Bom, vamos começar. Vamos começar porque tem bastante coisa. Bom, turma. Ilana, já admiti a Ilana já, ué, o que aconteceu? Tá faltando alguém? Só falta o Pedro, né? Pedro Rodrigues. Como sempre. Ele não vai Gente, abrir. para de não vai botar falar. essas bolinhas o outro amarelas Pedro. aí na imagem, por favor. Sou eu, não. Na aula de ontem de... Qual que foi a aula de ontem? Da de matemática fui eu e Eric. Nessa aí não sou eu, não. Da Rosa. Deixa eu mudar a presença de vocês aqui. Não. Espera aí. Pedro Rodrigues com foto em tudo, né? O Pedro é o único que faltou, né? João Gabriel chegou? Deixa eu tirar aqui um. Deixa eu ver que João Gabriel também não chegou, não. Ah, então vamos lá. Eu tive Rosa com Eu coloquei faltosos. Então vamos lá, vamos por nome. Júlia, Presente. Cristine, Presente. Aixa, presente. Kathleen, Eric, Quê? Eric, Ah, Pedro tá, Henrique. eu. Presente. Pedro Henrique. Pedro Henrique tá presente, não tá? No chat. Pedro tá. Ele tá. Tá. Fala aí, Pedro. Giovana. Presente. Esqueci alguém? Ilana entrou agora. Esqueceu, professor! Carro. Foi uma pegadinha. Colocou? O Caio? Caio. Presente. Eu Ó. também tô aqui, eu acho. Ó, Júlia, Justine, Aisha, Kathleen, Eric, Pedro Henrique, Giovana, Ilana, Ai, meu Carla e Deus. Caio. Alguém eu não falei? Kathleen? O Pedro... Ele Ah, não, falou. Pedro Rodrigues faltou. E o João também faltou. Sim, só eles dois. Todos Ovo? presentes, então. Todos que eu falei, beleza. Vou salvar aqui. Bom, vamos lá. Quando eu vi que meu amigo...
Ah, tá. Parapapá, parapá. Tá gravando. Bom, turma, vamos lá. Vamos lá que a gente já perdeu muito tempo. Nessa primeira parte, é importante vocês entenderem que tudo que nós vamos conversar sobre esse conteúdo do iluminismo, todas essas ações são contra a Igreja Católica. O nome iluminismo, ele foi dado justamente porque o pessoal, as pessoas que fizeram essa ação contrária à Igreja, eles acreditam que quando eles conseguiram fazer com que essa ação se tornasse maior, foi como se tivesse vindo uma luz de salvação. Então, por isso o nome iluminismo. Tudo bem? Ou seja, tudo que nós vamos falar é contrário aos ideais da Igreja, pelo menos naquele período. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Eu não vou ficar parando para ficar falando assim, gente, anota isso, só se for muito importante, porque toda essa parte da matéria vocês já tiveram. Então, eu só vou relembrar. Oi? E também toda essa parte o Senhor mandou a gente anotar na sala de aula. Sim, então, para a gente não ficar perdendo tempo, eu só vou explicando. Tudo bem? Tudo. Então tá. Tudo. Aos alunos que não participam muito, se quiserem tirar dúvida, fiquem à vontade, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender, pessoal, é que as ideias, como eu acabei de falar com vocês, as ideias iluministas, elas são consideradas ideias racionais. A valorização do ideal humano. Peguei meu caderno aqui, mãe. Vamos lá? Então, beleza. Vamos. A valorização do ideal humano. Então, o que que acontece? Antes, como vocês já tinham visto... Tem alguém falando comigo? Não estou ouvindo. Não entendi. Alguém está com alguma dúvida? É a Maria Júlia falando com a mãe dela, professor. Tá. Bom, como eu falei com vocês no início, todas essas ideias, antigamente, antes do iluminismo, tudo que acontecia era voltado para a vontade divina. Por exemplo, se caísse um temporal, se acontecesse uma praga, se pessoas ficassem com problemas de saúde, tudo a igreja levava para a vontade divina, falando que tudo era culpa de Deus. A partir do... Culpa não, né? Era vontade, o que nós tínhamos que entender. A partir do momento que as ideias iluministas começam a aparecer, pensa-se no racionalismo. Por exemplo, nós somos nós somos animais racionais, correto? Correto. Sim. Bom, dizem que sim, né? Então. Dizem Alguns. que sim, né? Então, por que somos racionais? Porque nós pensamos. Nós não vivemos. Muita gente fala assim, alguns animais pensam também. Mas o que eles pensam é instinto. Instinto não é pensamento, não é raciocínio. Tem essa diferença. Instinto é quando o animal age pela sua sobrevivência, né? Exatamente. Isso é instinto, isso não é pensar. Então, pessoal, na parte... Tem suas exceções. Oi? Tem suas exceções. Eu porque sabia que a você- Aisha ia se manifestar. Você pegar um macaco e ensinar certas Ai, coisas meu pra Deus. ele pode aprender. Mas ele Tem vai macaco que repetir. aprende. Mas o macaco vai repetir o que você passou, ele não vai criar aquilo sozinho. Isso não é Ah, raciocínio, entendeu? É diferente. Então, essa ideia do racionalismo começou a se criar como uma corrente filosófica. Então, as ideias iluministas vêm do racionalismo. Tudo bem até aí? Ok. Alguma dúvida? Não. Essa é a primeira questão da prova, tá? Tá bom. Vamos lá, segunda parte. Iluminismo e as suas influências nas artes e na ciência. Bom, o que eu quero que vocês entendam, pessoal, é que a partir das artes começa a se questionar, começa a se fazer o questionamento dos exageros. Porque até então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Até então, as igrejas incentivavam o uso Tinha aquele negócio do barroco e do rococó, né? Isso, muito bem. Foi. Justamente. Nossa, O rococó e o barroco foram
foram uma parte da arte, onde a igreja incentivava o gasto grandioso em construções de igreja, em arrumações dentro da igreja. Tanto é verdade que aqui no Brasil como na Europa, todas as igrejas construídas nesse período, principalmente em Minas Gerais, tá, pessoal? Elas têm muito ouro. Aquelas estruturas, apesar de que hoje... Só a igreja. Oi? O Senhor tinha dito em uma aula que não era só a igreja que Não. vivia exagerada. Eu Era a sei. igreja. A igreja é a maioria. Da onde É porque a a realeza igreja... ficava. Mas é porque a igreja, Carla, ela é a maior representatividade desse período, entendeu? Representatividade de poder? Representatividade de poder até o início do pensamento iluminista, tá? Carla, a igreja tinha muita influência na população. Política, social, mística, tá bom? Até porque se você fosse contrário à igreja, Carla, você ia ser considerado uma bruxa, ia ser colocado na Ia fogueira ser morto ia na ser queimado, fogueira. tá bom? Carla, o negócio que a gente pesquisou Bom. hoje dava sobre isso. Então vamos Não lá. gostou, morreu. O Bacon lá, o cara Bacon. Bacon? Hoje, Bacon. o- Kevin Bacon? Calma aí, só, pera. O Não, Kevin acho que é Bacon? Roger. O Oi? Roger Bacon. Roger Ele Bacon? ele foi considerado bruxo porque ele tinha um pensamento contrário. De que Ah, vocês estão sim. falando? Nós vamos falar sobre Bacon. isso mais pra De frente com Galileu filosofia. Galilei, tá, gente? Bacon. Ah, tá. Então vamos lá. Bom, o que eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui? A partir dessa questão da arte, com as ideias iluministas, pessoal, como eu já tinha falado em sala com vocês, os artistas começam a dar ênfase mais na parte humana e não naquela parte de fundo onde fica tudo aquelas figuras gigantescas de ouro desenhadas nas paredes. Esse período que eu estou falando com vocês, está até escrito aqui, ó, ele é chamado de período neoclássico, tá? Tudo bem? Eu lembro disso aí. Por que chamado de neoclássico? Porque, olha só, a burguesia estava fortalecida, certo? Peraí, o E período em que a arte começou a abordar o iluminismo ou o período em que ainda tinha os exageros? Não, o iluminismo, que eles começaram a deixar os exageros de lado. Tanto é verdade que esse período, ele é caracterizado, Júlia, como o período da lógica, olha aqui, ó, peraí. Ó, período da lógica e da razão, tudo bem? Uhum. Então, o que era enobrecido era o ser humano. Vocês podem ver na imagem da apostila aqui, ó. As pessoas com muitos detalhes. E o fundo, pessoal, quase nada. Professor, Oi. eu não ouvi absolutamente nada do que você disse. Porque em alguma casa tá rolando uma gritaria e eu não consegui ouvir O nada. pessoal da casa Também pede não. pra eu ficar quietinho aí. Quem é que tá falando? É onde, gente? Tem alguém falando do banheiro aí. Deve ser na casa da dessa Carla. vez não é na minha Com casa. certeza. Não? De quem, então? Pronto, foi embora. Então, preste atenção. O que eu falei, eu acho, foi o seguinte. Esse movimento neoclássico na cultura artística, dá para a gente perceber exatamente aqui como que a imagem do ser humano começou a ser feita com muito mais detalhes. Vocês podem ver que a batata da perna, os dedos... Pintura tinta a óleo, não é? Isso, também. E aí, o fundo, ou seja, o segundo plano foi sendo deixado de lado para poder mostrar a importância do homem. Tudo bem até aí? Tranquilo? Tudo. Então, isso daí foi o período neoclássico. Aí, essa imagem que vocês estão vendo aqui dessa moça, não é um retrato, eles chamam de autorretrato, mas foi um desenho, né? Só está falando sobre a Angelica, aquela que eu falei com vocês. Ela é uma das representantes desse período em que ela buscava o máximo da estética do ser humano. Tanto é verdade que as pinturas dela, se vocês pararem para ver, só mostra o ser, aqui ó, o ser em si, né? A pessoa e nada lá no fundo. Estão vendo o fundo? Tudo preto. Tudo bem? Tudo. Então, beleza. Então, vamos dar continuidade. Lembrando que isso são lembranças, porque vocês já tiveram tudo isso. Iluminismo na filosofia. Giovana, quer falar alguma coisa?
Não, tô de boa. Tá de boa? Então tá bom. Bom, turma, sobre o iluminismo na filosofia, vou deixar vocês tranquilos em relação a isso. Por quê? Essa parte, a única coisa que eu vou cobrar nas provas, eu não vou ficar cobrando que vocês lembrem o que René Descartes fez, o que John Locke fez. John Locke, Ai, muito obrigada. nós vamos falar sobre ele na parte do liberalismo econômico. Aí nós vamos ter que falar sobre ele também, sobre ele e Adam Smith. Mas, em relação a essa parte, vocês podem ficar tranquilos que eu não vou ficar cobrando nada além do que vocês já viram, não. Tudo bem até aí? Tudo bem. É importante que vocês entendam, só uma coisinha aqui, ó. Estão vendo essa parte aqui, Isaac Newton? Ele já está associado à parte de ciências, olha. Eu não gosto dele. Por quê? Ele é chato. Por que ele foi inventar esses negócios? Eu também não gosto muito dele, não. Pitágoras, Ele não inventou, ele coisas. descobriu. olha a Aisha aí. Não, mas pode ter descobrido alguma coisa. Tinha que ser, né, ela? Você viu? Ele não inventou, ele descobriu. Tem grande diferença, é verdade, Aisha. Ele jogou só a maçã e descobriu. Ele tá sem som. Oi? Tô falando pra Ele gente. tá sem som. Ela tá. E eu tô sem som? Não, tava falando pra Justine que ela está sem som. Pensei que ela tá. não soubesse o que ela tava falando. Entendi. Tá mesmo. A Justine Bom. tá mutada. Carla voltou. Bom, gente, Alguém saiu, porque É a antes tinha Carla. 12 e agora tem 11. foi a Carla, já voltou. Por que É, que tem eu falei dois sobre vilões Isaac aqui. Newton, pessoal? Isaac Newton, ele foi um grande influenciador sobre essa questão do pensamento, sobre as ações da natureza. Vou dar um exemplo para vocês. Lembra que eu falei A sobre gente a está questão... estudando Isaac Newton em ciências. Então, para pensar naquela questão que eu falei com vocês, é um exemplo, tá? Da chuva. Por que determinado período fica muito tempo sem chover e outro período tem muita chuva? Antes das ideias iluministas, a igreja falava que era vontade divina. A partir de cientistas como Isaac Newton, começou, pessoal, a ter o conhecimento racional. Estão vendo aí o que eu grifei para vocês? Esse conhecimento racional dizia que as forças naturais, as forças da natureza, elas tinham períodos, elas tinham ciclos. Tanto é verdade que hoje nós sabemos. Por exemplo, Júlia, qual é o período aqui na nossa região de maior intensidade de chuva? Verão. Muito bem, Carla. Verão. E o período Mas de maior... não fui eu que falei. Fui eu que falei. Muito bem, Ilana. E o período de seca que nós temos em É no maior inverno. quantidade é no inverno. Não é por vontade divina. Oi. Fala. O período da peste bubônica foi em 1655, E a data exata eu não sei, eu tenho que ver para te falar. porque o Isaac Newton descobriu as leis exatamente no período da peste bubônica. Agora Olha. que eu lembrei disso. Ele morreu? Que memória, hein? Não tá Acho vivo. que foi Depois eu vou dar uma 1655. olhadinha. Vou ver. Vou dar uma olhadinha na data. Bom, continuando, pessoal. Aí está mostrando para vocês os pensadores iluministas do século XVIII. Kant, olha aí, Kant, ó, em duas imagens, tá vendo? Vocês podem perceber que, como eu estava falando com vocês, a arte nesse período, a arte neoclássica, ela só representava É a mesma pessoa? a mesma pessoa. Tanto no primeiro quanto no segundo não tem um fundo muito detalhado. Exatamente. Essa era a intenção, tá? Eu quero que vocês prestem atenção em uma observação que eu fiz, que eu quero que, se vocês se lembrem para a prova, ou se vocês quiserem anotar, podem anotar, mas eu acho que eu já tinha pedido para vocês anotarem, que é o seguinte. Na observação, eu pedi para vocês anotarem assim, ó. O esclarecimento, isso é ideia iluminista, tá, gente? O esclarecimento é a saída do homem... Oi, fala. Mas num período iluminista também, assim, tinha, como eu posso dizer, mais pessoas mais pensadores além do Emmanuel Kant, né? Claro, com certeza. Nós vou falar sobre eles com vocês. Angelica Calfani. Eu falei sobre ela. É que eu tava desconectado porque o meu celular desligou. Tá. Não, mas eu já tinha falado sobre ela, assim. Ela foi uma das principais artistas. Ela foi o nome, a representante das mulheres
nessa Voltei. questão. Então, vamos lá. Tá. Bom, qual a observação que eu estou falando com vocês? A Giovana também caiu, que isso? Deve ser a internet aí embaixo que está sobrecarregada. Bom, o esclarecimento é a saída do homem da menoridade intelectual para a zona crítica de pensamento. Então, Dá o quê? Oi? Dá o quê que eu não entendi? Ah, vou repetir. Você está anotando? Tô. Ah, desculpa. Eu tô anotando. Então, vou falar. O esclarecimento é a saída do homem da menoridade intelectual para a zona crítica de pensamento. O que seria uma zona crítica de pensamento? Vou explicar agora para vocês. Creio que é quando você começa a questionar as coisas. Muito bem. O que eu tinha acabado de falar com vocês? Eu tinha acabado de falar com vocês que durante o período da igreja como poder, como centro, ela colocava Deus no centro de tudo e as pessoas aceitavam aquela imposição, correto? Eu não estou julgando aqui a crença de ninguém, tá, gente? Só estou passando para vocês o que está no livro. Então, o que acontecia? A partir os iluministas pensavam que a partir do momento que o homem começa a se tornar crítico e não aceitar mais essa imposição, ele está usando a zona crítica do pensamento. Por exemplo, a questão da chuva, mais uma vez, não é somente a vontade divina. A gente tem que entender o porquê da natureza está fazendo isso. Tudo bem? Uhum. Então, beleza. Vamos lá. Pessoal, faltam 10 minutos para acabar essa reunião. Então, assim que fechar, eu começo de novo, tá? Ô, professor. Oi. Você faz alguma coisa de diferente para ter tempo? Porque eu faço uma ligação com a Carla, eu fiz uma ligação com a Carla e não teve tempo. Não, eu sei que nas reuniões tem um tempo máximo de 40 minutos. Ligação é Eu fiz entendi. Nossa, durou muito mais. Falando nisso, Então, eu acho que vocês todo vão mundo para parar, fazer eu reunião acho. do Zoom. Ninguém vai. Às vezes eles deram um tempo máximo, sei lá, porque era a primeira que vocês estavam fazendo. Não, Pode ser. era porque a gente estava Mas peraí, fazendo pessoal. vídeo chamada. Eu acho que não era tipo. Senão vai acabar o tempo aqui, eu não vou ter conseguido terminar de falar sobre os pensadores. Então, aqui, como a Carla falou da Angelica, também tem outros pensadores da época. Por exemplo, Montesquieu. E isso vai cair na prova? O que eu vou falar deles pode ser que caia assim. Por exemplo, Montesquieu, quais eram as ideias dele? Olha só, ele foi defensor dos poderes serem divididos, ou seja, ele não era mais... Pode anotar isso, tá? Do Montesquieu, que ele era a favor da divisão dos poderes. Ele era contrário à monarquia, pessoal. Ele não queria mais um governo autoritário, um governo de reinado. Ele defendia a ideia do que nós temos hoje, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Tudo bem? Professor, Se vocês quiserem estudar, para ficar mais fácil, vocês podem fazer isso daqui, ó. Que Montesquieu defendia a descentralização do poder absolutista. Tudo bem? Tudo. Então vamos lá, vamos continuar. Voltaire. O que vocês têm que lembrar de Voltaire que eu vou cobrar na prova? Que ele criticava, olha aqui, ó, ele criticava o poder da igreja e a intolerância religiosa e defendia uma monarquia esclarecida que respeitasse as individualidades. Ou seja, todos esses ideais, independente do que eu falar aqui, se é Voltaire, se é Montesquieu, se é Rousseau, qualquer um deles, pessoal, como eram iluministas, qualquer um deles vai ser contrário ao que a igreja fazia naquela época. Tudo bem? Tudo. Beleza. Posso passar adiante? Pode. Vocês anotaram então de Voltaire. Tá. Vamos lá. Vamos falar de Diderot e Lambert. O que eu coloquei dos dois para vocês? Eu marquei aqui no final. Deixa eu marcar para vocês. Olha. Esses pensadores defendiam... Olha aí, mais uma coisa. Acaba ficando repetitivo porque eles acabam pensando praticamente a mesma coisa. Defendiam o racionalismo
a independência do exército e a confiança no progresso humano por meio da ciência e da tecnologia. Ou seja, tem uma coisa diferente. Os dois defendiam que o exército não pertencia mais ao rei. O exército deveria pertencer ao país. Ou seja, Polícia. às necessidades do povo. Tudo bem? Tudo. Beleza. Ok. Eu gosto de dar aula para vocês, que vocês têm uma memória muito boa. Vamos lá. Professor, essa matéria é bem facinho, assim, É tipo, tranquila, de né? gravar. Vamos lá. mesmo. Vamos falar sobre Rousseau. O que eu vou cobrar de Rousseau? Que ele defende que o soberano, no caso o governante, deve exercer seu governo de acordo com a vontade geral do povo, partindo de bases democráticas no exercício do governo. Ou seja, ele já defendia uma coisa mais extrema ainda. Ele fala que o governo, que o líder, ele tem que ouvir o povo. E todos esses ideais têm que ser colocados em prática. Tudo bem até aí? Tudo. Fácil, né? Essa parte é fácil. Bom, Sim. como eu vou começar a falar sobre o liberalismo econômico, eu vou criar outra sala para a gente poder dar sequência, tá? Tá Vou bom. fechar. Tá. Animação. Tchau. Não demorem a voltar, por favor. Bye, bye.